Sejam todos bem-vindos a este espaço. Para quem está chegando agora, nós estamos realizando um estudo do livro Intuição, o Saber Além da Lógica, um livro do Osho. Para quem quer começar do início, busque aqui no canal os vídeos anteriores. Este é o terceiro vídeo de uma sequência de vídeos que iremos realizar. Bom, hoje iremos tratar do segundo capítulo do livro, com o título de Passado, Presente e Futuro. Acredito que todos têm muito a olhar para as suas vidas mediante este tema. Então, para quem já não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E se esse vídeo tiver importância para você, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a este conhecimento. Bom, você tem um passado, você tem um presente e você também tem um futuro. O instinto é o que pertence ao seu passado animal. Ele é muito velho, muito sólido. É a herança de milhões de anos. E quando digo que ele é animalesco, não o estou condenando. A palavra animal, os sacerdotes de todas as religiões associaram a alguma condenação. Mas eu estou simplesmente afirmando um fato, sem nenhuma espécie de condenação. O nosso passado foi um passado animal. Nós passamos por todos os tipos de animais. A nossa evolução ocorreu desde o peixe até o homem, passando por todas as espécies de animais. Foi uma jornada muito longa até chegar à humanidade. O intelecto é humano. Ele é o nosso presente. É assim que funcionamos, por intermédio do intelecto. Todas as nossas ciências, todos os nossos negócios, todas as nossas profissões, tudo o que está acontecendo no mundo, a nossa política, a nossa religião, a nossa filosofia, tudo se baseia no intelecto. O intelecto é humano. O instinto é quase infalível, porque ele é muito velho, muito mais duro, muito experiente. Os seus olhos estão piscando. Isso é instinto. O seu coração está batendo. A sua respiração entra e sai. Não depende do seu intelecto. Não depende do cuidado do seu intelecto. Todas essas funções são essenciais para a vida. Elas estão nas mãos do instinto. Porque o instinto é absolutamente infalível. Ele nunca se esquece de respirar. Ele nunca se esquece de nada. O intelecto é muito falível porque ele é muito novo. Uma conquista recente. Ele está simplesmente tateando no escuro. Ainda está tentando descobrir o que é e qual é o seu lugar. E porque ele não tem raízes na experiência, ele substitui a experiência por crenças, filosofias, ideologias. Estas se tornam o foco do intelecto, mas elas são todas falíveis, porque são todas fabricadas pelo homem. Produzidas por algum sujeito esperto. E elas não se aplicam a todas as situações. Elas podem ser certas
numa situação e em outra situação podem ser erradas. Mas o intelecto é cego. Ele não sabe como lidar com o novo. Ele sempre dá a resposta velha para a pergunta nova. Agora, uma pequena historinha. Paddy e Sam estavam sentados em frente ao prostíbulo local em Dublin, discutindo as virtudes da fé católica. De repente, Gideon Greenberg, o rabino local, aproximou-se da porta, olhou para um lado e para o outro. Depois subiu correndo as escadas. Você viu só? Caçoou Paddy. Ainda bem que sou católico. 10 minutos mais tarde, o pastor anglicano aproximou-se da porta, olhou rapidamente ao redor, então subiu apressadamente as escadas. Outro hipócrita, comentou Paddy. Graças a Deus que eu sou católico. Alguns minutos depois, Sam cutucou Paddy dizendo: Ei, cara, olhe só. É o padre, o Murphy, vindo nesta direção. Os dois homens observaram num silêncio constrangido enquanto o padre católico desaparecia pelas escadas do prostíbulo. De repente, Paddy levantou-se de um salto, fez um sinal da cruz e atacou Sam. Onde está o respeito? Levante-se e tire o chapéu. Deve haver algum morto na casa. O intelecto vive por meio de preconceitos. Ele nunca é justo. Exatamente pela sua própria natureza, ele não pode ser justo, porque não tem experiência. O instinto é sempre justo. Ele demonstra exatamente a maneira natural, a maneira relaxada e a maneira pela qual o universo flui. Mas, estranhamente, o instinto tem sido condenado por todas as religiões e o intelecto tem sido valorizado. Bom, vamos dar seguimento ao nosso estudo. Antes de tudo, gostaria de dizer a vocês que essa é uma percepção do Osho, é uma visão que o próprio Osho construiu, e não estamos aqui condenando se é certo ou se é errado. Estamos apenas explanando as ideias. Pela historinha que vocês acabaram de ouvir, do padre que estava frequentando naquele momento o prostíbulo, os nossos personagens, intuídos falsamente pelo intelecto, construíram uma percepção de que o padre estava usufruindo dos prazeres ou do trabalho que é fornecido pelo prostíbulo. E então, de uma forma raciocinada, de uma lógica construída, um padre num prostíbulo é igual a ser. Numa lógica construída pelo intelecto, baseada em cima de valores, crenças, dogmas e paradigmas, os nossos personagens construíram uma resposta. Porém, quando você traz à luz do instinto que é citado por Osho, você percebe que nem sempre as coisas intelectualizadas são verdadeiras. Caso de grandes problemas que ocorrem na nossa sociedade. Esses problemas ocorrem dentro de nossas casas, com os nossos vizinhos, na nossa rua, no nosso bairro, cidade, país, nações. Baseado em construções lógicas, muitas vezes agimos
atuamos por meio dessas crenças. Dificilmente, na nossa história, os nossos personagens iriam pensar que o padre estava ali fazendo uma oração, fazendo um ritual para um corpo. Mas, quando deixamos os nossos dogmas, crenças, lógicas e paradigmas e olhamos de verdade, de uma forma profunda, para a situação, percebemos que existe uma outra razão de ser. No caso, o padre estava despachando um corpo. Provavelmente de uma senhorita que trabalhava no prostíbulo. Mas, ao olhar de uma forma restrita, dentro de um paradigma construído, logo pensamos que o padre estava lá usufruindo do trabalho fornecido pelo prostíbulo. E essa história é tão legal que nós podemos olhar e aplicar em diversas situações que ocorrem todos os dias na nossa vida. Quantas vezes olhamos para uma pessoa que está vestida de uma forma X ou Y e ali já estruturamos um pensamento ou uma ação proveniente daquela pessoa. Quantas vezes, através de um gesto praticado por uma pessoa que está próximo a nós, temos uma concepção de que a pessoa tem X ou Y intenção para conosco. E aí, vamos ficar aqui muito tempo falando de exemplos. Porém, quando paramos para analisar de uma forma em que o instinto traz a sua força e a sua percepção, podemos compreender um pouco mais. O instinto não necessariamente está ligado apenas aos atos negativos. O instinto, como é dito em várias situações, templos ou organizações religiosas ou sociais, o instinto não é somente aquilo que se é praticado de uma forma animalesca. É o instinto que conduz a vida humana. É o instinto que faz com que o seu coração bata, com que o seu fluxo sanguíneo circule. É o instinto que faz com que você perceba situações em que seu corpo pode estar sujeito. E como o próprio Osho diz, o intelecto nunca é justo. Ele sempre é preconceituoso. Por quê? Porque o intelecto ele é construído perante ideias, situações e concepções. Aquilo com que você percebe, visualiza, aquilo com que o outro visualiza e escreve, você constrói sistemas e pensamentos intelectuais. E a partir disso, você tem ideias pré-concebidas. E muitas vezes, de uma forma natural, sem o mínimo de consciência, aplicamos essas construções de ideias sobre determinadas situações. Porém, nem sempre a construção ideológica construída, formatada, se aplica a todas as situações. Nem sempre a sua experiência vivida se aplica à nova experiência vivida. Nem sempre as pessoas que te disseram ou fizeram algo com você
aparecerão de novo numa outra pessoa que fará a mesma coisa com você. Nem sempre isso se aplica. Nem sempre pessoas vestidas de uma forma X ou Y irão fazer aquilo que outras pessoas vestidas de uma forma X ou Y fizeram. Nem sempre o seu líder religioso que está começando com você irá fazer aquilo que o outro líder religioso fez. Nem sempre aquele político X irá fazer aquilo que o outro político Y fez. Tanto para melhor quanto para pior. O importante, como o Osho diz, é analisar o presente, analisar a real situação. E a partir disso, trazer o instinto para lhe auxiliar. O intelecto, ele é falível, porque ele é muito novo. É uma construção muito nova. Não existia isso alguns séculos atrás. Quando olhamos desse ponto, trazemos talvez uma concepção de que, em questão de tempo, o homem é muito velho e a sua história é muito velha. Porém, se você analisar 100 anos atrás, até o dia de hoje, muitas coisas mudaram. Muitas concepções mudaram. E o intelecto humano, as informações construídas pelos homens, mudaram. Muitas coisas hoje que somos é baseado naquilo que lemos, que ouvimos, que nos foram ensinados através de pessoas que construíram pensamentos lógicos, dentro de religiões, dentro de sistemas políticos, dentro de sociedades filosóficas e daí por diante. Mas eu te pergunto, qual é a sua verdade? O que o seu instinto lhe traz? O que o seu intelecto lhe traz? O que a sua intuição lhe traz? E a partir disso, qual é a sua construção de ideias? A sua construção instintiva? A sua construção intuitiva? Você já parou para sentir a sua intuição? Você já parou para observar o que acontece em seu corpo? Você já parou para observar o que acontece com você, com o seu corpo, com o seu sentimento, com o seu pensamento, no momento em que a dificuldade aparece, ou no momento em que você sente algo por outra pessoa, ou numa situação em que você deve se sentir tranquilo e resolver da melhor forma possível? O que seu corpo sente? Onde dói? Aonde tremula? Como é o seu batimento cardíaco? Observe isso. Observe o seu corpo. Veja como ele age. Veja como o seu coração bate. A sua respiração atua. E a partir disso, deixe que o seu instinto e a sua intuição ajam por você. Muito obrigado por chegarem até aqui e espero você no nosso próximo vídeo. Arro Mitakoye Oyasin.